eu queria compartilhar um texto com vocês que eu achei muito bonito, porque eu não combinei nada com o pastor Ed, e hoje de manhã ele falou sobre Neemias, capítulo 8. E Deus havia colocado no meu coração, lendo a palavra de Deus, Neemias, capítulo 4. Isso não foi combinado, irmãos, mas eu fiquei assim maravilhado, ver como Deus fala para a igreja, e eu acho que Ele quer falar mais forte ainda, porque quando Deus prepara uma palavra no mesmo livro, com dois pastores que não se comunicaram com respeito à pregação, eu acho que Deus tem alguma coisa que Ele precisa falar com você e quer falar com você. Por isso, vou usar o jargão daquele que tem a voz mais poderosa de todas, Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que não esteve aqui pela manhã, perdeu uma palavra maravilhosa que o nosso pastor pregou em Neemias 8, depois que os muros foram reedificados, com 52 dias, um trabalho longo, árduo, difícil, onde esse homem exemplar, um homem simples, um homem que era copeiro do rei Artaxerxes, que morava no palácio, nasceu no exílio, como ele se condoeu do seu povo, e como ele recebe uma notícia devastadora, que a cidade dos seus pais está completamente destruída. Esse homem se assenta, jejua e ora, e por 3 meses, irmãos, esse homem busca a presença de Deus, em lágrimas, jejuns e orações. Chegou um belo dia, o rei notou que a fisionomia de Neemias estava abatida. Deixa eu dizer uma coisa para você, o homem de Deus também se abate, viu? Pastores, líderes, não são super-homens, nós somos homens como você, e os embates da igreja e da vida, muitas vezes, abatem e decaem o nosso semblante. O texto diz que Neemias estava com o semblante tão caído, que o próprio rei olhou para ele e disse: o que aconteceu com você, meu filho? Eu nunca te vi triste. Isso deve ser tristeza de coração. Neemias então, irmãos, fez uma oração relâmpago, e ele então declara para o rei, o soberano de toda a terra, o império mais poderoso da época. Ele então declara para o rei aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele então, querido, é a resposta da sua própria oração. Ele diz: ó rei, vive para sempre. Se o Senhor for servido, eu quero que o Senhor me envie a Jerusalém, para que eu reedifique os muros da minha cidade. Irmãos, Deus preparou todas as coisas. O rei entregou cartas na mão de Neemias, para que ele pudesse fazer uma viagem longa, cansativa, perigosa, de Jerusalém, de Suzã, aonde estava o palácio do rei, lá nos contrafortes do Oriente Médio, até a cidade de Jerusalém. 1.600 quilômetros, meu pastor, 3 meses de viagem. O texto diz que Neemias, com essas cartas do rei, ele atravessa vários territórios, onde o rei Artaxerxes reinava absoluto. E quando ele chega a Jerusalém, o texto diz que ele não declara nada a ninguém, o que Deus tinha colocado no seu coração. O texto diz que ele chega e descansa. Uma viagem de 3 meses, 1.600 quilômetros a pé ou a cavalo, o texto não fala, mas deve ser uma viagem muito cansativa, para realizar uma obra mais cansativa ainda, e muito mais grandiosa. A Bíblia diz que depois que Neemias descansa, ele pega o seu animal, ele monta o seu cavalo, ele chama umas poucas pessoas com ele, e ele vai ver de perto o estrago. Eu sempre digo, irmãos, que uma coisa é você contemplar de longe as mazelas do mundo, outra coisa é você lidar com elas. Uma coisa é você ouvir falar dos problemas, outra coisa é você enfrentá-los. Uma coisa é você tomar ciência do que está acontecendo, outra coisa é os seus olhos verem, as suas mãos tocarem,
os seus pés andarem. Me lembro de Ezequiel, irmãos, capítulo 37, um homem que foi levado para o cativeiro, profeta das grandes visões. O Senhor, no capítulo 37 diz: o Senhor me levou para andar num vale de ossos secos. Uma coisa, querido, é você ouvir falar o que aconteceu. Outra coisa é você vivenciar e pisar, e tocar, e sentir o cheiro das coisas que acontecem. Neemias, irmãos, é um líder admirável. A Bíblia diz que quando chega a Jerusalém, e olha, meu pastor, que ele não conhecia a cidade. Neemias não nasceu em Jerusalém. Os muros já estavam derrubados há 150 anos. Neemias nasceu no exílio. Ele não conhecia a sua cidade. E o texto diz, irmãos, que ele pega um cavalo e algumas pessoas com ele. Agora eu entendo porque ele colocou algumas pessoas, porque ele não conhecia o lugar. E o interessante é que ele pega esse animal, ele começa a andar, irmãos, por aqueles escombros, as portas queimadas, os muros destruídos. E quando ele anda no cavalo e vê aquilo tudo, o coração dele se constrange. Por quê? Porque o texto diz que ele se depara com imagens tão terríveis, com algo tão devastador, que a Bíblia diz que o próprio animal de Neemias não conseguia nem passar, tamanho estrago que estava. Eu não sei se você já andou a cavalo, eu já. Se você já andou a cavalo, você sabe que dificilmente tem lugar que o cavalo não vai. O cavalo atravessa até rio, meu pastor. Aquilo é substância pura. Mas o texto diz, irmãos, que haviam lugares nos muros da cidade tão demolidos, tão destruídos, que o cavalo não conseguiu passar. Neemias fez uma outra estratégia. O texto diz que ele não só anda nos escombros e avalia tudo de noite, porque ele não chega com carro de som. Ele não chega com voz de trombeta dizendo: eu sou o salvador da pátria, eu vou resolver os seus problemas. Ele chega, irmãos, de forma simples, de forma humilde. Ele não coloca uma banda na sua frente para avisar a cidade que ele tinha chegado. Ninguém sabia, meu pastor, quem era ele e o que ele iria fazer. Ele só tinha nas mãos uma carta do grande rei Artaxerxes, que deu a ele a liderança da cidade de Jerusalém. Não é à toa que o Senhor mesmo leu em Neemias 8 que ele era o que da cidade? Governador. Ele chegou com esse título do rei. O rei deu a ele esse título de governador para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na vida dele. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pega o seu cavalo. A imagem é muito bonita do livro. A Bíblia diz que ele pega o seu cavalo e se distancia dos muros. E ele vai para longe dos muros derrubados da cidade e do seu animal. Ele tem uma visão global de tudo aquilo que a sua cidade estava passando. Em outras palavras, irmãos, Neemias é um líder que tem as mãos sujas e os pés sujos de caminhar junto com os desvalidos, mas ele também tem a visão de cima, para que ele possa ver o tamanho e a grandeza da obra que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que Neemias conclama os líderes, conclama os grandes da cidade que restaram lá, e desafia esses homens com uma palavra que só quem é apaixonado pode dar. Ele diz: vejam, vocês não estão vendo a miséria e o opróbrio que nós estamos vivendo? Vocês não estão vendo que a nossa cidade está completamente desguarnecida e virou um campo de chacais? Vocês não estão vendo que vocês perderam a identidade como povo? Não tem segurança,
não tem vergonha nem honra, porque os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Vamos, eia, juntem-se a mim, e vamos reedificar os muros que estão caídos. Pastor, quanto tempo tem os muros caídos? 150 anos. Mas, irmãos, a obra de Deus, ela sempre recomeça quando Deus levanta alguém, e esse alguém se ombreia com outros, e a obra do Senhor é alavancada. Interessante, irmãos, que eles começaram a obra em meio a muita dificuldade. Os muros eram extensos, a obra era muito grande, e desde a hora que a planta do pé de Neemias pisou na sua cidade, os inimigos se levantaram. É impressionante, irmãos, porque em todo o trajeto desse homem de Deus, que era governador, os inimigos entraram e viveram ao seu encalço. Quando ele chega a Jerusalém, um grupo de pessoas de fora, dos povos ao redor, se levanta contra ele, para impedir que os muros sejam erguidos. E durante todo o processo, quando ele chega, quando ele inicia, durante a obra, Neemias foi acuado, foi constrangido pelos seus inimigos. E o interessante, irmãos, que quando chega no capítulo 4, quando o muro está já quase para ser concluído, porque se você ler o capítulo 4, você vai ver no verso 6 do capítulo 4, que o muro estava na sua metade, e rompeu, irmãos, com toda a fúria, e rompeu com toda a crueldade, com toda a zombaria, com todo o escárnio, com todo o desprezo, os inimigos. Veja comigo o versículo 6 do capítulo 4. Eu não vou ler o texto todo. Ao versículo 9. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra ele, de dia e de noite. Fica com a sua Bíblia aberta, por favor. O interessante, irmãos, que o pastor Ed pregou hoje de manhã, que no capítulo 8 houve a restauração do culto. Momento glorioso. Pareceu mesmo, pastor, a reforma protestante. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles construíram um púlpito e colocaram a palavra de Deus, e todo o povo ficou abaixo dele. É bonito, né? Dando a ideia da sublimidade, da superioridade da palavra de Deus sobre tudo e sobre todos. O texto diz que enquanto Esdras, que bonito, né, irmãos? Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui. Que inveja quando o poder público e o poder religioso se alinham para o bem do povo. Oh, irmãos, que inveja. Podia ser assim, não podia? Neemias, o governador, e Esdras, o pastor. Que dupla! Que coisa abençoada! Como a nação prospera na mão desses dois homens de Deus. Um é o governador, o outro é o pastor. Ai, irmãos, só Deus, né, meu pastor? A Bíblia diz que enquanto Esdras lia o livro da lei, o povo chorava, irmãos. Por quê? Porque há muitos e muitos anos eles não ouviam a palavra de Deus. O povo chorava, irmãos, ao ponto de Esdras chegar e dizer assim: escutem, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Neemias 8:10. A Bíblia diz, irmãos, que o culto foi restaurado, as pessoas cantavam e adoravam a Deus, e quando Esdras pregava, eles diziam: amém, amém. O povo estava vivo, o povo estava com o coração compungido, a leitura da palavra de Deus. Mas, irmãos, deixa eu declarar uma coisa para você nessa noite, meu pastor. Isso só aconteceu porque os inimigos foram vencidos. Se os inimigos de Esdras não fossem vencidos, e de Neemias, o capítulo 8 e essa glória que o povo experimentou não teria acontecido. As armas, irmãos, dos inimigos contra Neemias estão aí descritas no capítulo 4. Quais são elas, pastor? Primeiro é a zombaria, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Deixa eu dizer uma coisa: você já foi zombado pelo fato de você ser um cristão? Já? Alguém já debochou de você? Você já foi alvo de escárnio de alguém pelo simples fato de você falar que ama Jesus e segue a palavra de Deus? Se não, tem algum problema com você, meu filho. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Veja, querido, que os inimigos zombaram de Neemias e da obra. O texto diz que eles escarneceram dos judeus. Primeiro, zombaria. Segundo, verso 2 e 3, desprezo. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montões de pó das pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Zombaria, irmãos, escárnio, desprezo. Veja o muro que eles estão construindo. Uma raposinha vai destruir esse muro. Ou seja, a obra que eles estão fazendo, irmãos, é uma obra que não vale nada. Tem muita gente pensando assim, pastor, de Cristo e da igreja. Vivemos hoje, irmãos, um ambiente onde o cristão é escarnecido e zombado, onde Cristo é tido como só menos importância, onde a igreja de Jesus tem sido alvo de escândalos e de escárnio por parte das pessoas de fora. Zombaria, desprezo, conspiração. Versículo 8, irmãos, olha até que ponto eles chegaram. Juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmãos, conspiração. Eles se ajuntaram todos para que eles pudessem invadir Jerusalém e de repente promover uma confusão naquele lugar para que a obra cessasse. E mais ainda, irmãos, versículo de número 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Zombaria, desprezo, conspiração, violência, assassinato e morte. Você estava aqui talvez domingo passado. Alguns de vocês viram aqui o testemunho do pastor Arthur, de como nossos irmãos estão sendo vilipendiados, desprezados, perseguidos, zombados, assassinados e mortos pelo simples fato deles amarem a Cristo. É por isso que o Dr. Billy Graham acertou na mosca quando ele disse que a Bíblia é muito mais atual do que o jornal de hoje. E é mesmo, irmãos, porque quando você olha para o passado e vê como a obra de Deus foi alvo de perseguição dos inimigos, você vê que ao longo de toda a história da igreja isso acontece, isso vai acontecer até o fim. Leia Apocalipse: a besta da terra e a besta do mar, o poder religioso e o poder estatal
contra a igreja. Inimigos de fora, inimigos de dentro. Veja o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Irmãos, nós não temos inimigos só de fora, não. Nós temos inimigos de dentro. Judá, imagina, hein? De onde veio quem? O leão de Judá. O próprio Judá, irmãos, encostou no povo e desanimou o povo. Olha, nós não vamos dar conta, é melhor parar. A obra é muito grande, o troço é muito difícil. E de repente, irmãos, até de dentro do próprio povo, existiam aqueles que queriam desanimar os que reedificavam. O interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, me lembrei de um texto agora. O reverendo Hernandes pregou esse texto lá no Summit de Encorajamento. A despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso. Lá no capítulo de número 2, em Atos capítulo 20, no versículo 29 e 30, quando Paulo diz assim: olha, exortando os seus presbíteros, fiquem alertas, porque entre vós penetrarão lobos vorazes para destruir o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Inimigos de fora e inimigos de dentro. Pastor, quais foram as estratégias de Neemias? E aqui eu concluo. Quais foram as estratégias desse homem para vencer os inimigos, para que o culto do Senhor, a igreja do Senhor, a obra do Senhor realizasse e tivesse um grande culto de celebração? Por quê? Porque sem isso não teria o quê? Acontecido. Qual foi a estratégia, irmãos, que esse grande homem de Deus empreendeu para que lá no capítulo 8 que o pastor pregou, pudesse ter tido essa grande festa, esse grande ajuntamento, esse grande quebrantamento, esse grande arrependimento, essa grande manifestação do poder de Deus no meio do povo reunido na praça, celebrando com alegria e fazendo uma grande churrascada para a glória de Deus. 4 estratégias eu encontro, irmãos, nesse capítulo 4 primoroso. A primeira delas é a oração. Alguns eruditos estudiosos da Bíblia diz que se você ler o livro de Neemias acuradamente, você vai ver escrito no livro de Neemias, mais de 8 orações. Em todo momento, irmãos, Neemias orava. Você quer ver uma coisa? Versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Irmãos, Neemias, depois que os inimigos zombaram, escarneceram, vilipendiaram, o que ele fez? Orou. E você pode ver, irmãos, que a toada desse homem é a mesma. No versículo 9, acontece a mesma coisa. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. A Bíblia diz que quando o rei Artaxerxes olhou a carinha triste de Neemias, e viu que o semblante dele estava caído, se você for lá no capítulo 1, você vai ver, quando ele fez a pergunta, o texto diz assim: e Neemias orou ao Senhor. Irmãos, Neemias nos ensina uma grande e preciosa lição, que ao longo dos anos e do tempo, nós estamos deixando de lado. A nossa maior arma é a oração. Eu sempre digo, o homem que tem os joelhos dobrados diante de Deus, ele está sempre de pé diante dos homens.
O interessante, irmãos, é que a oração tem sido um objeto quase raro na vida da igreja. Nós queremos resolver as coisas muitas vezes no poder do nosso braço. Queremos mostrar às pessoas o quanto somos bons. Queremos de repente partir para a atividade humana, mas sem antes falarmos e orarmos ao nosso Deus. Diante dos inimigos, irmãos, diante de todos aqueles povos que se levantaram contra Neemias e contra aquele povo tão pequeno que restou em Jerusalém, talvez seria uma presa tão fácil para tantas pessoas que se ajuntaram contra eles, mas Neemias, irmãos, era um homem piedoso. A reforma protestante, irmãos, do dia 31 de outubro agora, foi um movimento primoroso. E uma das marcas da reforma protestante, além das 5 solas que perpetuaram o fundamento da nossa fé, é a piedade entre os seus líderes e entre os seus seguidores. O teólogo da reforma, irmãos, é um homem piedoso. Os grandes homens da reforma eram homens piedosos. Martinho Lutero, irmãos, era um homem que dizia que quanto mais o peso da responsabilidade caía sobre os seus ombros, de ser o arauto de uma nova ordem, mais ele precisava de orar. Ao ponto das pessoas acharem que ele estava exagerando, porque na opinião deles ele orava demais. Mas a gente vê o legado dele. Enfrentou a tudo e a todos, os poderes religiosos e seculares, e prevaleceu. Tomemos o exemplo, irmãos, do nosso Senhor, pois sendo Deus, tendo todo o poder no céu e na terra, ao ponto de quando a turba se dirigiram ao Getsêmani para prender Jesus, e Pedro saca a espada e quer usar da espada contra aquele momento já decretado por Deus antes da fundação do mundo, Jesus toma a mão de Pedro e diz: Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, e Ele enviaria uma legião de anjos para me defender. Esse homem, irmãos, quando chega no Getsêmani, as portas da maior dor e do maior sofrimento que alguém poderia empreender nessa vida, carregar sobre os seus ombros os pecados do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro. O texto diz que esse homem foi aguilhoado pelos seus inimigos, foi cercado pelo poder das trevas, foi angustiado pelo pecado do mundo inteiro, mas ele buscou a sua dignidade e a sua força na oração. A igreja, irmãos, tem sido assaltada, e eu creio que ela continuará a ser assaltada até o final dos tempos, por muitos inimigos. Pastor, como nós venceremos esses inimigos? Primeiro, através da oração. A segunda estratégia de Neemias está aí no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares abertos e baixos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. A segunda estratégia, irmãos, de Neemias para vencer os inimigos é a proteção. A primeira delas, claro, Neemias buscou a presença de Deus em oração. Mas a segunda, Neemias tomou, irmãos, as precauções necessárias para que o povo ficasse seguro. O texto diz no verso 9, que sabendo daquilo que os inimigos estavam intentando contra ele, o texto diz no verso 9 que ele colocou guardas. E o texto diz no versículo 13, irmãos, que ele reforçou os lugares baixos e abertos. Em outras palavras, irmãos, Neemias agiu de forma a proteger o povo,
de forma a dar segurança ao povo. Neemias orou, mas Neemias também trabalhou. Neemias orou, mas Neemias tomou também as precauções necessárias para que a sua vida e a vida do povo não estivessem abertas à mercê dos seus próprios inimigos. Versículo 13, o texto diz que ele colocou o povo por famílias nos lugares baixos e abertos. Em outras palavras, ele reforçou os pontos fracos, protegeu a obra, colocou guardas e reforçou aqueles pontos que de repente ele entendiam que estavam mais vulneráveis. Deixa eu fazer uma pergunta a você, querido. Quais são as brechas que precisam ser fechadas na sua vida? Quais são os pontos vulneráveis que de repente você tem insistido em perpetuá-los na sua vida e que pode ser uma porta de entrada para o inimigo destruir você? A Bíblia diz, irmãos, que Neemias orou, confiou tudo nas mãos do Senhor, confiou que a vitória não vinha dele nem do esforço dele, mas ele também, naquilo que ele poderia realizar, ele realizou. E ele realizou, irmãos, protegendo a obra. Meu amado irmão, assim devemos fazer também. A obra é grande, são poucos os trabalhadores, e a gente precisa proteger essa obra, e principalmente a gente precisa reforçar os nossos pontos fracos. Se hoje há algum ponto fraco, meu amado, na sua vida de fé, ore, trabalhe e peça a Deus para fechar essa brecha na sua vida, para que você não coloque tudo a perder. Primeira estratégia, oração. Segunda estratégia, proteção. Lembra do Salmo de Salomão? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas preste atenção numa coisa: a sentinela vigia. Foi o que Neemias fez. Ele colocou guardas e sentinelas guardando o povo. E a coisa bonita, irmãos, é que eles trabalhavam de uma forma muito bacana. Versículo de número 17 e 18. Os carregadores, olha o que diz o texto, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Você imagina isso, irmãos? O cara carregava o carrinho com uma mão, cheio de entulho, e a espada na outra. Agora olha os edificadores, os pedreiros, verso 18. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Veja, irmãos, que tantos que carregavam os entulhos, quantos que construíam o muro, era olho no peixe e outro no gato. Trabalhavam com afinco e dedicação, mas também estavam armados com a espada. Por quê? Porque eles iriam defender aquela obra que eles estavam realizando. Portanto, querido, a segunda estratégia para a gente vencer os inimigos que muitas vezes estão aí ao nosso redor é você tomar as precauções necessárias, proteger a sua vida de fé, proteger a sua família, os seus filhos, do que eles veem, do que eles aprendem, do que você está trilhando os seus pés, onde você está colocando os seus olhos, as suas mãos. Se proteja, querido. Cuidado com os assaltantes que assaltam a sua vida de fé e muitas vezes querem destruir você. A segunda estratégia, eu estou terminando, é o foco. Como isso é importante, irmãos. Versículo 14. Olha o que Neemias fez ele mesmo. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Que coisa gloriosa, irmãos. Neemias buscou a Deus em oração. Neemias fez todos os preparativos ao seu alcance para proteger a obra. E terceiro lugar, Neemias manteve os seus olhos fixos no Senhor. Isso é bonito demais. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem a tendência no decorrer das coisas de olhar para nós mesmos e achar que as coisas vão funcionar por nossa causa, que nós é que somos os responsáveis. Mas Neemias não, irmãos. Neemias ajuntou os nobres, ajuntou os magistrados, ajuntou os líderes do povo, ajuntou o próprio povo e disse assim: olha, não tenham medo, olhem para o Senhor. Ele é grande, Ele é temível, e é Ele quem pelejará por vós. Oh, glória a Deus, irmãos. Versículo 15, veja como esse homem confiava em Deus. Ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Veja, querido, que tudo que acontecia de bom, Neemias tributava a Deus. Você não vê uma hora no livro de Neemias dizendo assim: eu realizei tal coisa, mas tudo ele dizia o seguinte: o nosso Deus realizou por nós, o nosso Deus pelejou por nós. Só nesse texto, irmãos, essa frase aparece 3 vezes: nosso Deus pelejará por nós. Que coisa gloriosa, irmãos, quando os inimigos nos assaltam, quando a gente se vê desprezado, vilipendiado, perseguido, violentado por causa da nossa fé, quando pessoas de repente, irmãos, nos acusam, escarnecem de nós, como os nossos irmãos hoje estão sofrendo em tantos lugares, e de certa feita às vezes você e eu, se você está num ambiente não cristão, nós temos estratégias de Deus, irmãos, para que possamos vencer esses inimigos e a obra prevalecer, através da oração, através do trabalho diligente, através, irmãos, de nós reforçarmos talvez algum ponto fraco da nossa vida, através de colocarmos o foco na pessoa certa. A palavra de Deus, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, quando no capítulo 10 ele fala dos heróis da fé, ele cita que pela fé eles conseguiram e conquistaram a promessa. E no versículo 12 ele diz assim: por isso, visto terem essa grande nuvem de testemunhas ao redor de vós, e desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Queridos, quantos não sucumbem hoje aos inimigos, porque de repente tiram os olhos do Senhor, colocam os olhos em outros lugares, depositam a sua confiança em outros lugares, e de repente se sentem derrotados e frustrados. Me lembro de Davi, você conhece a história. Enquanto o povo mirava o gigante era muito grande, e era realmente. Enquanto o povo olhava pela lança, e olhava pelo escudo, e pelo tamanho daquele homem descomunal, o texto diz que os joelhos se batiam uns aos outros. Mas quando chega ali um rapaz, um moço cheio de fé, aquele que olha acima do gigante, mas o Deus que é muito maior do que qualquer gigante, ele diz: você vem com paus contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, em quem você tem afrontado. Hoje mesmo Ele me entregará e te entregará nas minhas mãos. Querido, nos momentos difíceis, olhe para o Senhor.
Mantenha o seu foco em Deus. Mantenha o seu foco nas coisas de Deus. Mantenha o seu olhar, irmãos, naquilo que pode te dar esperança. Mantenha os seus olhos fixos naquele que é poderoso para te ajudar, para te levantar, para te erguer, para te livrar, talvez dos seus inimigos e dos inimigos da fé que estão por aí nos rondando cada vez mais perto. A última estratégia é a união. Versículo de número 19 e 20 eu concluo. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, Neemias inspecionava a obra. O texto diz que Neemias, ele andava com um ajudante do lado com uma trombeta. Pastor, para que servia a trombeta? A trombeta servia para dar o sinal. Naquele tempo era assim, né? Naquele tempo não tinha nada de GPS, não tinha WhatsApp, nem telefone. Você dava o sinal da guerra, você vê em filme, tocando a trombeta. Aí você imagina, Neemias inspecionava a reconstrução dos muros, e do lado dele tinha o ajudante dele, o tocador de trombeta. Para quê, pastor? Porque se ele visse que estava acontecendo algum problema, que os inimigos pudessem se ajuntar para em algum lugar da reconstrução, alguma brecha que estiverem, eles pudessem se lançar com ímpeto contra o muro, ele tocaria a trombeta, todos ouviriam, e todos o quê? Correriam para ajudar. Coisa gloriosa, irmãos, quando os inimigos são fortes, quando os inimigos se levantam, a melhor coisa que tem contra eles é uma igreja unida. É a cooperação, é a união. A palavra de Neemias aqui, irmãos, é muito atual. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. É impossível, irmãos, nós vencermos sozinhos. É impossível nós prevalecermos sozinhos. Mas quando nós nos juntamos, nós somos mais fortes, nós vamos mais longe, nós fazemos mais. Quando somos mais fortes, quando estamos juntos, a glória de Deus é manifesta no meio da igreja, e o testemunho de Cristo é crido pelo mundo. Foi Jesus quem disse isso na oração sacerdotal, no sermão mais extenso de Jesus na Bíblia, João capítulo 13 ao 17, e ele termina dizendo assim: Pai, a minha oração é para que eles sejam um, aqui, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós já temos muitos inimigos do lado de fora, não podemos tê-los do lado de dentro. Nós já combatemos muitas coisas vindas desse mundo, nós não precisamos combater coisas vindo de dentro da igreja. A Bíblia diz que quando Neemias percorria o muro, ele notou que as pessoas estavam muito longe umas das outras. Perigoso, por quê? Porque o inimigo poderia entrar por ali. E ele então conclama o povo a fazer o quê? A se aproximar, a se juntar, a estreitar, a se aproximar novamente uns dos outros. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Mas quando nós estamos separados, nós somos presas fáceis. A quarta e última estratégia, irmãos, para nós vencermos os inimigos
é manter a igreja unida, o povo unido, é nos reaproximarmos de novo uns dos outros, coisa que essa pandemia nos distanciou tanto, não é? Mas louvado seja Deus, irmãos, essa é a estratégia de Deus, aproximar o povo uns dos outros para trabalhar, para socorrer uns aos outros. É bonito que, como eu disse, quando a trombeta tocava, todo mundo deixava o que estava fazendo e ia fazer o quê? Acudir aonde o inimigo estava se manifestando. Que coisa bonita, irmãos, a igreja precisa ser assim. Paulo diz que quando um sofre, todos sofrem. A igreja tem que ser esse corpo maravilhoso, irmãos, que vive próximo uns dos outros, que acodem uns aos outros, que conhecem uns aos outros, as suas vitórias e as suas lutas, e ombreiam uns com os outros, para que a obra do Senhor seja construída através de nós. Amém? E aí, irmãos, louvado seja Deus. A Bíblia diz que em 52 dias, meu pastor, eu queria contratar essa turma, viu? Nem o Jeremias tem uma turma dessa. Viu, Jeremias? Um trabalho desse, irmãos, dessa magnitude, desse tamanho, em 52 dias ficar pronto cá para nós, é milagre ou não é? Pastor, o que aconteceu? Simples, o Senhor pelejará por nós e nos dará a vitória. Amém, querido? Portanto, meu querido, confie no Senhor, ore, dobre o seu joelho, esteja atento, ponha a sua espada na mão. A nossa espada é essa, viu? Viva essa espada, leia, medite, ore, feche as brechas, não se afaste, ajunte-se de novo, venha de novo ficar próximo, porque se você ficar sozinho e desgarrado, meu amado, você vai ser presa muito mais fácil para os inimigos que estão por aí. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado você que nos visita, obrigado você que está aí. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse livro tão inspirativo, de um homem que orou de forma tão intensa e viu o poder de Deus e o mover de Deus se manifestar. Obrigado, Senhor, porque os inimigos eram grandes e fortes, mas o Senhor nosso Deus é maior do que eles. Obrigado, Senhor, porque através da instrumentalidade desse servo, essa obra pôde ser concluída, e hoje nós aprendemos com ele também importantes lições. Ajuda-nos, ó Deus, a dobrar os nossos joelhos, a termos uma vida mais piedosa, a vivermos, ó Deus, mais próximos uns dos outros, e acima de tudo, Senhor, empreendermos na nossa própria vida as mudanças necessárias para que as brechas, os pontos fracos sejam fechados para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a sermos esses instrumentos para edificar o Teu reino nessa terra. Muito obrigado por essa noite, pela vida do meu irmão querido, pela vida do meu amado e precioso visitante. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus, amém e amém.